estou com o Dr. Amélio Godoy, que é ex-presidente da Abeso, já foi presidente da SBEM também e atualmente é professor de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro, do IED, doutor? Isso. Doutor, estivemos em Recife recentemente no Congresso Brasileiro de Obesidade e o senhor apresentou uma aula sobre o obeso metabolicamente saudável e o magro metabolicamente doente. Esse é um assunto recorrente que gera muitas discussões e se repetiu aqui em Porto. O que o senhor pode comentar? Então, aqui no Porto foi a apresentação então, de um trabalho, foi uma apresentação oral, tema oral. Então, o autor foi exatamente discutir a questão do obeso saudável. A pergunta sempre é, de fato existe o obeso saudável? Então, ele pegou um banco de dados chamado THIN, T-H-I-N, do Reino Unido, e analisou esse banco de dados sobre vários aspectos, inclusive observando risco cardiovascular especificamente, infarto e doença cardiovascular isquêmica de uma forma geral. Então, ele mostrou que não há, nos dados dele, não há esse obeso metabolicamente saudável, porque com apenas um fator de risco já começa a ter um risco de doenças cardiovasculares. Mas com zero, apenas o grupo que só tinha doença vascular periférica não teve maior risco de doença isquêmica, ou seja, AVC ou infarto. Então, pelos dados dele, definitivamente, os pacientes têm risco, mesmo sendo metabolicamente saudável, eles têm risco. E o risco é crescente quanto mais fatores, quanto maior o peso, aliás. Mas eu levantei uma crítica, eu fiz uma pergunta para ele, que é uma crítica, que todos os estudos usam sempre hipertensão como um fator metabólico. Então, uma dificuldade de estabelecer essa epidemiologia é porque alguns usam hipertensão, outros usam hipertensão mais dislipidemia, mais glicemia, outros usam diabetes, outros usam PCR, outros usam insulina. Então, esse composto da síndrome metabólica é utilizado variadamente nos estudos. No caso dele, ele usou hipertensão, diabetes e dislipidemia. Então, o que eu levantei a crítica é que a hipertensão é um fenômeno não só metabólico, mas frequentemente hemodinâmico. E que isso poderia definitivamente contaminar os dados dele. O que ele, enfim, diz que de qualquer maneira a hipertensão é um fator de risco, quer dizer, não sei se ele compreendeu bem a minha questão e ele não tem como estratificar isso. Agora, a segunda questão que eu coloquei para ele, que sim, aí sim, salta aos olhos de todo mundo que estava na plateia, é que o grupo de peso normal, que tem um ou mais fatores de risco metabólico, portanto seria o magro metabolicamente obeso, mesmo com um só fator de risco metabólico, esse tem muito mais risco do que o obeso metabolicamente saudável ou até mesmo do que o obeso não metabolicamente saudável. Então, a barra, além da unidade, ela é sempre mais para o lado de maior risco, exatamente no normal de peso, mas metabolicamente não saudável. Né? Então, o que eu quis levantar então para ele nessa questão é que nós devíamos ter muito mais atenção na procura pelo magro metabolicamente obeso do que pelo obeso metabolicamente saudável. Porque o obeso metabolicamente saudável, mal ou bem, nós vamos tratar, mesmo que ele seja metabolicamente saudável. Mas o magro metabolicamente obeso, ou seja, uma pessoa magra, não chama muita atenção. Agora, ele está hipertenso, está com a alteração da glicemia, está com dislipidemia. Esse tem muito mais risco do que o obeso. E como se justifica isso, doutor, considerando que nesse magro, teoricamente, a gente não teria aquele processo inflamatório da obesidade? Pois é, mas o magro tem. O magro tem, porque na verdade, o que acontece com esse magro? Nós estamos chamando de magro, mas seria o de peso normal, né? Nós dois estamos usando a mesma terminologia, porque fica mais claro falar em magro, mas é de peso normal, né? Então, o magro metabolicamente não saudável, ele tem certamente má distribuição de gordura. Ele não tem um excesso de peso, ele está com o índice de massa corporal dele abaixo de 25, portanto,
mas ele pode ter, e é o que certamente acontece, uma distribuição de gordura errada, ou seja, ele tem a barriguinha e tem pouca gordura periférica. Então esse paciente ele também é inflamado, ele também tem PCR alta. Quer dizer, ele tem a síndrome metabólica, embora ele não seja obeso. Seria questão de fenótipo e genótipo, né? Seria questão de fenótipo e genótipo, e você lembra lá em Recife, eu mostrei que esses pacientes já têm alguns genes, variantes genéticas, polimorfismos genéticos, e especial 48, chamado SNP, Single Nucleotide Polymorphism, 48 deles, um score de 48 deles está associado com a relação cintura-quadril. Estamos falando ainda de pessoas de peso normal. E ele é causal para diabetes e para doença coronariana. Então, esses genes determinam provavelmente a distribuição de gordura, essas variantes genéticas, e essa distribuição de gordura medida pela relação cintura-quadril, eu acho que essa informação é fundamental para nós a partir de hoje, nós endocrinologistas a partir de hoje. Ela é causal para diabetes e doença cardiovascular. E o senhor comentou na ocasião também da gordura mais da parte das coxas. Porque a gordura da parte das coxas ela é protetora. E então esses pacientes provavelmente, eles, pelo pouco que engordam, eles só engordam na região mais central e não conseguem botar nenhuma gordura aqui. Essa gordura seria a gordura que atrai, que capta o ácido graxo livre sob a forma de triglicerídeo, deposita, então ele não circula e não se deposita em fígado, músculo e pâncreas. Essa seria a razão. Por isso que o obeso saudável teria também a mesma coisa. Isto tudo está dentro de uma teoria que cada vez mais se prova, e esses dados genéticos mostram a mesma coisa, provam que é a teoria da expansividade do tecido adiposo. Quanto mais eu for capaz de expandir meu tecido adiposo, menos eu vou criar resistência à insulina, menos eu vou deixar circular meu ácido graxo livre, menos eu vou ter gordura depositada em sítios ectópicos, que é o que de fato leva à doença. E agora, mudando um pouquinho de assunto, sobre uma outra aula também que o senhor acompanhou, eu gostaria de saber a sua opinião do jejum intermitente, uma prática que está muito comum, não só no Brasil, como em outros países. Prova disso é a presença dela aqui no Congresso, na programação, e o que disse esse estudo também. Pois bem, esse estudo que foi demonstrado, foi apresentado aqui hoje, ela comparou, uma moça comparou o jejum intermitente 2 por 5, ou seja, 2 dias de jejum e 5 dias de dieta de manutenção hipocalórica, versus uma restrição calórica contínua. O que talvez algumas pessoas possam não ter entendido bem é que ela o fez de forma que o total de calorias semanal fosse igual, para que eles perdessem peso igual. Então, o objetivo aqui não foi demonstrar superioridade do jejum intermitente na perda de peso. Não foi esse. O que, de fato, também outros estudos que tentaram demonstrar essa superioridade não mostraram. Uma meta-análise recentemente publicada mostrou que não há superioridade entre usar a tática do jejum intermitente ou a restrição calórica contínua. Mas nesse estudo específico, o objetivo era ver pressão arterial. Para a mesma perda de peso, que foi o que aconteceu, foi igual, há diferenças na redução da pressão arterial? Há. Aí sim, a resposta dele foi positiva. Mostrou que a pressão sistólica medida por mapa nas 24 horas foi menor no grupo que fez jejum intermitente. A explicação não se sabe, ela sabe agora que ela tem dados para começar a especular e procurar razões para isso. Eu posso arriscar uma opinião. Porque, veja, ele teve uma diminuição da pressão arterial de fato em comparação, mas não teve uma diminuição da pressão arterial noturna. Quando ela estuda, separa entre 24 horas, separa diurna versus noturna, que é normal que haja uma queda de pressão arterial, que é chamado descenso noturno. Nesse grupo não teve diferença, só quando ela foi analisar a pressão noturna.
O que é uma época que nós, uma época do dia, né, um estágio do dia que nós temos uma grande diminuição da atividade do sistema simpático. Então, pode ser aí a diferença. Pode ser aí a diferença. Ninguém perguntou, ninguém especulou sobre isso e ela certamente vai procurar ver se há diferença na liberação de catecolamina, na atividade do sistema simpático medida por qualquer outro método. Muito obrigada, doutor.